por mais adaptável que tenha sido desde que a Rússia lançou sua invasão, a Ucrânia também mostrou que, quando encontra uma estratégia vencedora, tende a mantê-la. E neste momento, essa estratégia é atacar o petróleo russo. Incontáveis toneladas do produto mais valioso da Rússia já foram queimadas graças aos ataques da Ucrânia a refinarias, depósitos, estações de bombeamento e qualquer outro alvo, que possa ter até o menor cheiro de petróleo russo. E a Ucrânia acabou de fazer isso de novo. Já é 1, 2, 3 vezes ataque à plataforma de petróleo, enquanto a Ucrânia atingiu a Rússia, onde mais dói e onde ela menos esperava, suas plataformas de petróleo no Mar Cáspio. No dia 11 de janeiro, a mídia United 24 informou que as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, ou SOF, realizaram um ataque de drone de precisão que atingiu não uma, mas 3 plataformas de perfuração de petróleo offshore da Rússia no Mar Cáspio. Todas as 3 dessas plataformas, que Putin provavelmente achava estarem seguras dos ataques da Ucrânia quando iniciou sua invasão, sofreram impactos diretos, embora, conforme relata a mídia United 24, não esteja claro o quanto de dano foi causado. O veículo observa que o sistema de monitoramento da empresa da NASA, que é usado para rastrear incêndios na Terra por meio de imagens de satélite, ainda não detectou incêndios em nenhuma das 3 instalações atingidas pela Ucrânia, mas isso não significa que não houve danos. Em vez disso, sugere que a Ucrânia atingiu componentes estruturais das 3 plataformas, em vez de qualquer parte das estações que pudesse conter estoques de petróleo ou gás. Essas 3 plataformas se chamam Filonovsky, Valery Greifer e Yuri Kochagin. A confirmação de que todas as 3 foram atingidas vem do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas da Ucrânia, que informou no Telegram que isso faz parte das medidas para reduzir o potencial militar e econômico do agressor. Unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atingiram 3 plataformas de perfuração da corporação Lukoil nas águas do Mar Cáspio, a saber, as plataformas V, Filonovsky, Yuri Kochagin e Valery Greifer. Essas instalações são usadas para apoiar o exército de ocupação russo. O Estado-Maior não faz menção às forças de operações especiais. Essa informação vem da United 24 Media, que afirma que a confirmação do envolvimento do grupo veio de uma declaração divulgada pelas Forças de Operações Especiais em 11 de janeiro. De qualquer forma, está claro que um dos ramos de operações especiais da Ucrânia teria que estar envolvido em um ataque como esse, porque as plataformas de petróleo da Rússia no Mar Cáspio não são alvos fáceis de atingir. Como diz o Euromaidan Press em seu relatório sobre o incidente, essas plataformas estão a pelo menos 950 quilômetros, ou cerca de mais de 590 milhas das linhas de frente da guerra na Ucrânia. Qualquer drone que a Ucrânia envie para lá teria que oferecer o alcance necessário para esse tipo de ataque, com a Ucrânia talvez também precisando abrir caminhos aéreos por partes de seu próprio território ocupado, para sequer tornar esses ataques possíveis em primeiro lugar. Mas a Ucrânia conseguiu, e já fez isso antes. A United 24 mídia afirma que esse ataque, que teve como alvo uma infraestrutura operada pela gigante de energia russa Lukoil, é o segundo ataque confirmado de drones à infraestrutura da Rússia na região do Mar Cáspio. O primeiro aconteceu apenas algumas semanas antes, como também relatou a United 24 Media em 30 e 1 de dezembro de 2025. Nesse ataque, o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, relatou ter conseguido vários acertos diretos em outra plataforma de petróleo russa, aparentemente com drones aéreos. Vídeos e fotografias capturados no local parecem confirmar isso. E a conta especial Kherson Cat X diz que esse ataque também parece ter tido como alvo a plataforma Valery Greifer. Embora o ataque de 11 de janeiro possa ser apenas o segundo ataque oficialmente confirmado à infraestrutura russa no Mar Cáspio, provavelmente houve vários outros. A Euromaidan Press afirma que esse último ataque representa o 5º que a Ucrânia realizou em cerca de um mês, acrescentando que a Ucrânia começou o que parece ter evoluído para uma campanha totalmente focada no Cáspio em 11 de dezembro. A campanha começou em 11 de dezembro, quando drones ucranianos supostamente atingiram a plataforma Filonovsky, interrompendo a extração de mais de 20 poços. Ataques subsequentes tiveram como alvo a mesma plataforma novamente, assim como a plataforma Yuri Kochagin e, mais tarde, a plataforma Valery Greifer, também conhecida como Campo Rakoshitsna. Segundo o veículo, parece que a Ucrânia está de olho em um trio de alvos valiosos. Todas essas 3 plataformas foram atingidas repetidamente, o que significa que a Ucrânia está deixando algo muito claro para Putin. Esses gigantes de perfuração de petróleo que ele achava estarem seguros no Mar Cáspio estão longe disso. A Ucrânia está atingindo-os repetidamente,
sugerindo que a Rússia não tem respostas para parar os drones, que parecem ter rotas consistentes e claras em direção às plataformas de petróleo que desempenham papéis importantes em manter os cofres de guerra de Putin na Ucrânia cheios. Voltaremos em um instante para explicar por que essas plataformas, em particular, são tão importantes. Outra coisa importante a se notar é que o ataque da Ucrânia no Mar Cáspio não foi uma ação isolada. Na verdade, fez parte de uma noite em que a Ucrânia tinha uma ampla variedade de alvos, enfatizando mais uma vez a dependência do país e a capacidade de seus drones de ataque de longo alcance aumentaram. Em 2026, a postagem do Estado-Maior no Telegram destacou isso, junto com o relato sobre o ataque no Mar Cáspio, afirmando: além disso, as forças de defesa realizaram um ataque de fogo contra um lançador de um sistema de mísseis antiaéreos Bukam-3 na área da vila de Baronacheva, território temporariamente ocupado da região de Luhansk. Este sistema de defesa aérea de médio alcance é projetado para atingir alvos aerodinâmicos. Segundo dados preliminares, foram registrados impactos e explosões. Esta é uma informação interessante. Mencionamos anteriormente que a série de ataques da Ucrânia à infraestrutura petrolífera da Rússia no Mar Cáspio pode ter sido possibilitada pelo estabelecimento de rotas aéreas seguras através de partes da Ucrânia ocupada. Se a Ucrânia realmente estiver usando drones de longo alcance, eles também precisam passar por uma parte do território russo para chegar ao Mar Cáspio. Já que a Ucrânia não vai arriscar provocar um incidente internacional enviando seus drones pelo espaço aéreo da Geórgia e do Azerbaijão, o que teria que fazer para contornar o território russo e ainda atingir o Cáspio? O ponto que estamos levantando aqui é que deveria haver muitas oportunidades para as defesas aéreas da Rússia fazerem algo em relação aos drones ucranianos antes que eles ataquem as plataformas de petróleo. Então, por que isso não está acontecendo? Ataques como o que a Ucrânia confirmou contra o Bukam-3 da Rússia em 11 de janeiro podem oferecer a resposta. As defesas aéreas da Rússia foram devastadas ao longo da guerra, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. A Rússia perdeu 1.270 de suas unidades de guerra antiaérea, incluindo o Bukam-3, que foi destruído aproximadamente na mesma época do mais recente ataque da Ucrânia ao Mar Cáspio. Somando a esse número, essa escala de perdas criou uma situação em que há inúmeras lacunas na cobertura de defesa aérea da Rússia. A Nova Voz da Ucrânia abordou esse problema em novembro de 2025 em um artigo no qual afirmou que a maioria das defesas aéreas da Rússia está concentrada em Moscou ou nas linhas de frente da guerra, deixando muito pouco para proteger o restante do vasto território do país. O veículo citou o chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko, que disse: para contextualizar, a maioria dos russos no país não está protegida por Putin de forma alguma, mesmo que ele tenha prometido segurança a todos constantemente. Kovalenko acrescenta que a Rússia está lidando com a escassez em vários de seus principais sistemas de defesa aérea, como os S-300, S-400 e sistemas Panzer. O que isso significa é que a Ucrânia consegue explorar a falta de defesas aéreas da Rússia para enviar drones ao território russo com facilidade, desde que esses drones consigam negociar. As linhas de frente nas regiões ocupadas da Ucrânia, onde a Rússia concentrou a maior parte de sua presença de defesa aérea, será que foi isso que aconteceu em 11 de janeiro? Pode não ser coincidência que a Ucrânia tenha destruído um Bukam-3 mais ou menos na mesma época em que atacou o trio de plataformas de petróleo da Rússia no Mar Cáspio. Embora isso seja especulação, talvez não tenha havido necessidade de atingir as defesas aéreas da Rússia com mais força do que já haviam sido, seja no ataque de 30 e 1 de dezembro a uma plataforma do Mar Cáspio que mencionamos anteriormente no vídeo. A Ucrânia atingiu a plataforma com o que pareciam ser drones semelhantes aos que usou na linha de frente. Em outras palavras, a Ucrânia provavelmente levou esses drones para perto usando algum tipo de embarcação antes de lançar o ataque. O mesmo pode ter acontecido em 11 de janeiro. As Forças de Operações Especiais compartilharam um vídeo no X que oferece uma breve visão de como realizaram o ataque. Com cerca de 50 segundos de duração, o vídeo mostra a visão de vários drones enquanto eles miram em suas plataformas de petróleo-alvo. Não está claro se esses são drones lançados de embarcações ou drones de longo alcance que viajaram por território ucraniano e russo para chegar onde precisavam. No final das contas, isso realmente não importa. Os drones atingiram seus alvos mais uma vez, e as plataformas de petróleo russas no Mar Cáspio se mostraram extremamente vulneráveis. Somando a tudo isso, a Ucrânia também realizou um ataque separado e aparentemente não relacionado contra as forças russas na região de Kherson, na Ucrânia, mais ou menos na mesma época em que as forças especiais estavam atingindo as plataformas de petróleo russas no Mar Cáspio.
A United 24 Media diz que a Ucrânia atingiu um depósito logístico usado pelo 49 o Exército de Armas Combinadas da Rússia, próximo ao assentamento de Novotroitska. Como costuma acontecer com os ataques da Ucrânia, o país atingiu uma instalação criada para abastecer as tropas da linha de frente da Rússia com o equipamento necessário para manter os ataques contra as posições ucranianas. Então, não é só o petróleo russo que a Ucrânia está destruindo aos poucos. A Ucrânia está acabando com a capacidade da Rússia de manter seu equipamento circulando pelos territórios ocupados. Mas vamos voltar às 3 plataformas de petróleo que as forças especiais acabaram de atacar. Existem vários bons motivos para essas plataformas estarem sendo alvo em particular, assim como para a Ucrânia ter voltado sua atenção para a posição da Rússia no Mar Cáspio recentemente. 2025 vamos começar pelas plataformas de petróleo. Todas as 3 têm potencial para gerar muito dinheiro para o caixa de guerra de Putin, se continuarem operando sem restrições. O campo de petróleo. Filonovsk, onde está localizada a plataforma de mesmo nome, é extremamente importante para a Rússia. A United 24 Media diz que esse campo de petróleo é um dos maiores aos quais a Rússia tem acesso no Mar Cáspio. Ele possui reservas estimadas de petróleo de cerca de 129 milhões de toneladas e pode também abrigar cerca de 30 bilhões de metros cúbicos de gás. Uma única tonelada de petróleo equivale a cerca de 65 barris. Multiplicando 129 milhões de toneladas por 65, você tem um potencial de 8.385 milhões de barris só nesse campo de petróleo do Mar Cáspio. Claro, a Rússia não tem acesso a todas essas reservas estimadas, nem de longe, mas ainda assim, vale a pena considerar. Em dezembro, o Moscow Times informou que a Rússia estava vendendo barris de petróleo com um grande desconto, o que resultou em uma cobrança de apenas $34,52 por barril para os países que continuam comprando, enquanto a Rússia enfrenta dificuldades sob sanções. Se pegarmos esse valor, por mais baixo que seja, e multiplicarmos por 838,5 milhões de barris, chegamos a mais de 28,9 bilhões de dólares. Isso não é uma quantia insignificante, mesmo que a Rússia só consiga extrair uma fração das reservas de petróleo estimadas disponíveis para suas equipes no campo petrolífero de Filonovsk. Isso ainda representa uma grande quantidade de receita de petróleo que Putin pode taxar para financiar sua guerra. Quanto às reservas de gás do campo petrolífero de Filonovsk, é um pouco mais difícil obter números específicos. Em abril de 2024, o Kyiv Independent informou que a Bloomberg havia afirmado que a Rússia estava vendendo gás para a China por $257 por 1.000 metros cúbicos. Se considerarmos esse valor como referência, e pode ter caído nos quase 2 anos desde então, devido às sanções ocidentais. Isso significaria que o valor do gás em Filonovsk está em torno de 7 bilhões de dólares, não tão alto quanto o do petróleo. Mas ainda há muito potencial para Putin explorar esse local aquático para ganhar dinheiro, e esse é o ponto interessante. Filonovsk é apenas um dos 3 locais que a Ucrânia atingiu, e os outros 2 também oferecem à Rússia muito potencial de geração de dinheiro. A United 24 Media acrescenta que os 778 milhões de toneladas de petróleo, além de 12 bilhões de metros cúbicos de gás, isso representa mais de 17,5 bilhões de dólares em petróleo e um pouco mais de 308 milhões de dólares em gás, usando os números que compartilhamos anteriormente. Quanto ao campo de petróleo Grafer, o Euromaidan Press diz que a região tem reservas recuperáveis de cerca de 2.116 milhões de toneladas de petróleo e 33 bilhões de metros cúbicos de gás. Adicione mais 4,3 bilhões de toneladas de petróleo e cerca de 8,4 bilhões de dólares em gás à conta. De repente, faz muito sentido a Ucrânia mirar nas plataformas de petróleo da Rússia no Mar Cáspio. Ela não pode fazer muito em relação à Rússia possuir esse petróleo e gás. E não é como se a Ucrânia pudesse enviar drones para o subsolo para eliminar o petróleo e o gás e impedir a Rússia de extraí-los. O que a Ucrânia pode fazer é causar interrupções constantes nas instalações de petróleo que a Rússia construiu para explorar essas enormes reservas do Cáspio, que valem bilhões de dólares. Sempre que essas instalações têm suas operações atrasadas ou são completamente desligadas, a Rússia precisa esperar um pouco mais para colocar as mãos no petróleo e gás que pode vender. E em uma guerra que se tornou de desgaste relacionada tanto às finanças quanto aos soldados e ao equipamento no campo de batalha. Cada ataque que tira dinheiro das mãos de Putin é um ataque que vale a pena ser realizado para a Ucrânia. No contexto mais amplo, os ataques da Ucrânia no Mar Cáspio servem a outro propósito. Eles mostram à Rússia que ela não pode ter tudo do seu jeito nesse mar em particular.
Não há como negar que a Rússia se saiu bem ao se estabelecer no Mar Cáspio. Lá em 2024, a Fundação Jamestown destacou a importância dos campos de petróleo e gás que a Rússia agora controla, especialmente no contexto da segurança energética europeia. A publicação observa que, embora a Rússia tradicionalmente considere os recursos energéticos que extrai do Mar Cáspio como inferiores aos retirados de seus depósitos no Ártico e na Sibéria, ela ainda entende a importância de sua posição no Mar Cáspio, pois, como afirma a Fundação, os principais formuladores de políticas russos estão visivelmente preocupados com a possibilidade de os países da região do Cáspio se tornarem uma importante fonte de energia para a União Europeia, potencialmente fortalecendo sua cooperação política e militar com os adversários de Moscou. Em outras palavras, o controle sobre o petróleo e o gás do Cáspio traz consigo a capacidade potencial de manter muitos países europeus dependentes da Rússia por esses produtos. E com essa dependência vem o dinheiro que Putin pode usar para travar sua guerra. É por isso que a Rússia está tentando isolar a região do Mar Cáspio da Europa e espera convencer os chamados Cáspio 5 a ajudá-la a fazer isso. Esses 5 países incluem Irã, Turcomenistão, Azerbaijão, Cazaquistão, junto com a Rússia. Todos têm interesses em petróleo e gás no Mar Cáspio, e todos assinaram a Convenção sobre o Estatuto Jurídico do Mar Cáspio, que foi um acordo firmado em 2018 para encerrar disputas entre os Cáspio 5. Claro, muita coisa mudou desde 2018. No entanto, a Rússia está tentando usar o caráter cooperativo desse acordo contra a Europa, pelos motivos que acabamos de explicar. Em novembro de 2024, o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos sugeriu que as manobras de Putin no Mar Cáspio estavam dando frutos. O consórcio argumenta que a Rússia conseguiu tomar o controle de grandes porções do petróleo bruto do Cazaquistão, o que, por sua vez, significa que as empresas petrolíferas ocidentais não podem cooperar com o Cazaquistão para extrair esse petróleo. Com o controle sobre o petróleo e o gás do Cáspio, vem o controle sobre as necessidades energéticas da Europa, pelo menos de acordo com a lógica de Putin. Mesmo aquelas empresas ocidentais que ainda operam na região agora precisam jogar conforme as regras da Rússia para conseguir o que querem dali. Mas isso pode começar a mudar em breve graças à Ucrânia, e pelo menos a um membro dos 5 do Cáspio que não está particularmente satisfeito com a Rússia. Para a Ucrânia, ataques contra os interesses petrolíferos da Rússia no Mar Cáspio podem, assim, aproximar o país dos parceiros europeus que o apoiam desde o início da invasão de Putin. É um caso de uma mão lava a outra, já que a Ucrânia se beneficia de mais armas e apoio, enquanto os países europeus se aproximam de potencialmente estabelecer bases no Mar Cáspio, à medida que o controle da Rússia enfraquece, e esse controle certamente está começando a afrouxar. Mesmo antes de a Ucrânia iniciar sua campanha no Cáspio, o executivo marítimo já afirmava que a Rússia estava começando a ver sua influência diminuir na região do Cáspio. Segundo o veículo, a Rússia também usa o Mar Cáspio para transportar armas, além de extrair petróleo e gás. Remessas de mísseis, drones e munições iranianas entraram na Rússia pelo Mar Cáspio, sendo uma das cargas mais notáveis um lote de 220 mísseis balísticos Fata 360 segundo o veículo. Os ataques da Ucrânia no Mar Cáspio podem ser vistos como um aviso para a Rússia. Nesse contexto, neste momento, a Ucrânia está atingindo plataformas de petróleo. No entanto, já demonstrou ser mais do que capaz de atingir tanto navios de guerra russos quanto embarcações da frota Sombra no passado. Putin pode estar agora se perguntando quão seguros estão seus navios no Mar Cáspio, considerando que a Ucrânia está claramente operando ali e parece focada em causar o máximo de dano possível aos interesses da Rússia naquela região. O relacionamento da Rússia com o Cazaquistão também parece estar enfraquecendo, como foi visto durante a edição de junho de 2024 do Fórum Econômico de São Petersburgo. Lá, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, ficou no palco ao lado de Putin. Mas, enquanto Putin esperava que seu colega seguisse a linha russa, Tokayev tinha ideias diferentes. Ele se recusou a reconhecer a anexação de Donetsk e Luhansk pela Rússia. Tokayev também disse que recusou um pedido russo para enviar soldados cazaques para lutar na Ucrânia e que respeitaria as sanções ocidentais contra o petróleo russo. Tal atitude seria corajosa para o líder de um país relativamente pequeno, mesmo nos melhores momentos. Dizer essas coisas no palco ao lado de Putin exige muita coragem, algo que preferimos não mencionar aqui. O ponto de tudo isso é que a Ucrânia pode estar jogando um jogo longo com seus ataques ao Mar Cáspio. No sentido imediato, está tentando fechar plataformas de petróleo para interromper o fluxo de dinheiro para os cofres do Kremlin. Mas além disso, a Ucrânia está minando a influência da Rússia no Cáspio justamente quando a influência do Ocidente nessa região parece estar aumentando.
O Cazaquistão certamente não está se deixando ficar à mercê dos caprichos de Putin. Talvez mais ataques, como os realizados pela Ucrânia em 11 de janeiro, mostrem aos outros membros do Cáspio 5 que a Rússia pode não ser a potência que Putin alega ser. E se isso acontecer, o pesadelo de Putin com o Ocidente estendendo seus tentáculos coletivos para o Mar Cáspio pode se tornar realidade. Um membro do Cáspio 5 com quem Putin se sentiria confortável em permanecer ao lado da Rússia seria o Irã. Mas, neste momento, o regime do país tem alguns grandes problemas próprios. Uma revolução parece estar em andamento, e é uma que pode fazer os líderes do Irã correrem o mais rápido possível para Moscou. Saiba mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar a cobertura dos últimos ataques da Ucrânia contra os interesses petrolíferos da Rússia. E obrigado, como sempre, por assistir.